Vamos fazer aqui algumas transformações de unidade para você aprender melhor, certo? Então, crianças, vamos transformar 6,47 metros em decímetro. Então, observe aqui no quadro de unidades. Nós vamos sair do metro e vamos para o decímetro. Está uma só casa à direita, certo? Então, quantas unidades nós vamos mudar? Somente uma. Então, é à direita. Então, a multiplicação por 10. Multiplicar por 10, você já sabe, é deslocar a vírgula uma casa decimal para a direita. Então, a vírgula vai ficar aqui atrás do 4, não é isso? Então, vai ficar 64,7 decímetros, certo? Então, agora vamos sair 18,9 decímetro e transformar em milímetro. Então, olha aqui para o quadro de unidades. Vamos sair do decímetro e vamos para o milímetro. Então, veja, nós vamos deslocar quantas unidades? 1, 2, não é isso? Então, multiplicação por 100. Então, vamos deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, nós já temos aqui uma casa decimal, que é o 9. Nós vamos completar com o 0 para ficar as 2 casas decimais, tá? Então, vai ficar 1.890 milímetros. Você está entendendo? Agora, vamos transformar 56 metros em centímetros. Então, vamos aqui para a tabela. Vamos sair do metro e vamos para o centímetro. Então, vamos lá. Vamos deslocar quantas unidades? 1, 2. Então, tudo para a direita, né? Então, a multiplicação por 100. Multiplicar 56 por 100, você sabe que a vírgula está atrás do número, então nós vamos precisar de 2 zeros aí para completar as 2 casas decimais. Então, vai ficar 5.600 centímetros. Agora, vamos transformar 72,4 centímetro em milímetro. Você sabe que o centímetro, olha só aqui no quadro de unidades, está bem pertinho do milímetro, tá? Só uma casa à direita. Então, a multiplicação por 10. Então, desloca a vírgula uma casa para a direita. Então, a vírgula vai ficar aqui atrás do 4, vai ficar um número inteiro. Vai ficar 724 milímetros, certo, crianças? Vamos ver aqui um exemplo. Observe as medidas de envergadura, que é a distância entre as asas, e do comprimento do avião e determine a diferença em milímetro dessas medidas. Então, queremos a diferença entre a medida da envergadura, que é a medida de uma asa, de uma ponta a outra do outro lado da asa, e a medida do comprimento desse avião. Observe que as duas medidas, elas estão em metro, certo? Mas a resposta está sendo pedida em milímetro. Então, primeiro vamos fazer essa subtração, porque dar diferença entre um número e outro sugere subtração, não é isso? Então, vamos fazer essa subtração, número maior em cima do menor, e nós vimos aí que a diferença em metros, não é? É de 1,13 metros. Mas como nós queremos essa resposta em milímetro, agora nós vamos transformar essa medida que está em metro em milímetro, tá? Então, quem vai ser colocado aí na unidade do metro? O número 1, porque ele tem a vírgula, certo, crianças? Então, 1 e o 13 é... Pronto. Agora, vamos transformar em milímetro. Então, nós vamos deslocar a vírgula quantas casas? Observe. Nós vamos sair do metro e vamos deslocar. Vamos deslocar 1,
2, 3. Multiplicação por 1000. Então, você desloca esta vírgula, né? 1, 2, 3. A vírgula ficou aqui no final, você vai completar aí com um 0, tá? Então, a vírgula que estava no metro vai sair, porque agora essa resposta está transformada em milímetro, tá? Então, a resposta é 1130 milímetros. Agora, vamos falar de perímetro, tá? O que é perímetro? Nós já até vimos esse assunto esse ano, tá? Agora, nós vamos ver melhor. Perímetro, crianças, é a medida do comprimento do contorno de uma figura, ou seja, a soma de todos os seus lados. Falou em perímetro, falou na soma de todos os lados, tá? Então, o que vai ser medido? A parte de fora do polígono, certo? A parte de fora do polígono vai ser somada. Aqui nós temos um retângulo. Você sabe que o retângulo ele tem duas medidas maiores, ou seja, este lado é exatamente do mesmo tamanho desse. Ou seja, se eu tenho 40 metros aqui, desse lado, eu também tenho 40 metros lá. E tem os dois lados menores. Então, se aqui eu tenho 20 metros, aqui eu também tenho 20 metros, certo? E agora, o que fazer para encontrar o perímetro desse número? Simplesmente somar todas as medidas dos lados, certo? O comprimento, 40 metros, com a largura. Agora, é claro que você vai somar esta medida com aquela e esta com essa, certo? Então, 40 mais 40, 80, mais 20, 100, mais 20, 120. Então, o perímetro desse retângulo é 120 metros, certo? Bem simples assim. Continuando, crianças, agora nós vamos ver o perímetro de um quadrado. Crianças, o que é um quadrado? É um polígono formado por 4 lados do mesmo tamanho, tá? Então, se eu quero o perímetro de um quadrado, eu preciso somente da medida de um dos lados. Por quê? Porque será a medida de todos os demais, certo? Então, se esse lado tem 15 metros, então o outro também tem 15 metros, o outro também tem e o outro também tem, certo? Então, basta somar o contorno desse polígono. 15 metros mais 15 metros mais 15 metros mais 15 metros, que dá 60 metros. Você está vendo uma repetição de mesma quantidade e isso pode ser transformado em multiplicação, tá? Então, 15 metros se repetiu 4 vezes, então eu posso somar, eu posso simplesmente dizer 4 vezes o 15, que dá 60 metros. Então, o perímetro desse quadrado é 60 metros. E nós temos um triângulo, né? E com as suas medidas. Veja que ele é um triângulo que possui 3 lados, cada uma com medidas diferentes. Então, 40 metros, 50 metros e 30 metros. Como encontrar o perímetro? Simplesmente somando esses 3 lados, certo? 50 mais 40 mais 30, que dá 120. Pronto? Então, perímetro é isso, crianças. Que nós temos uma atividade, calcule o perímetro de cada polígono a seguir. Então, você já sabe. Perímetro, soma do contorno de todos os lados, tá? Então, que está 40 centímetros, 60 centímetros e 75 centímetros. Veja que todas as medidas estão com a mesma unidade, centímetro. Então, quando você somar as 3 medidas, você já tem a resposta em centímetro, certo? Uma coisa interessante. Então, faz uma adição e aí já temos a resposta em centímetro. O quadrado, você já sabe, todas as medidas têm o mesmo, todos os lados têm a mesma medida. Então, é simplesmente fazer uma adição com essas medidas ou simplesmente transformar essa adição em uma multiplicação. Quantas vezes 6,4 está se repetindo? 4 vezes, porque um quadrado tem 4 lados. Então, é 4 vezes 6,4. E não esquecer que quando multiplicamos número decimal, nós temos que contar uma casa decimal aqui e colocar a vírgula no resultado, certo?
Então, nós temos aí o resultado, todas as medidas estão em centímetro. Então, quando você terminar a soma ou a multiplicação, você já tem a resposta em centímetro. E nós temos um retângulo que segue a mesma regra, dos lados de mesma medida, os outros dois lados também. Então, você soma todos esses lados, que também e aí você já tem um resultado. Então, é bem fácil, crianças. Vamos aqui responder esse probleminha, crianças. O perímetro de um quadrado é de 4 decâmetros. Quanto cada lado do quadrado mede em metro? Então, crianças, o perímetro já foi feito, certo? Ou seja, a soma de todos os lados desse quadrado já foi feito. E o resultado foi 4 decâmetros. Vamos saber aqui quantos metros corresponde a 4 decâmetros. Então, veja, estamos saindo do decâmetro para o metro. Então, vai mudar uma só unidade. Então, é multiplicação da esquerda para a direita, multiplicação por 10. Então, 4 decâmetros corresponde a 40 metros. Então, foi somado todos os lados desse quadrado, crianças, e o resultado deu 40 metros, certo? Então, quanto mede um só lado desse? O total deu 40 e um só lado. Então, é 40 dividido por 4, que dá um total de 10 metros, certo? Porque 40 dividido por 4 é 10. É isso? O outro probleminha. Quantos metros de arame são necessários para cercar com 5 voltas um terreno retangular que mede 33 metros de comprimento e 40 de largura? Então, você lembra de um retângulo, crianças, que ele tem 2 lados maiores e 2 menores. Então, o lado menor corresponde a 33 metros. E o lado maior corresponde a 40 metros. Então, o 40 vai se repetir 2 vezes e o 33 também. Então, primeiro nós vamos calcular o perímetro de uma só volta desse retângulo. Nós temos o resultado 146. Então, o perímetro do retângulo dá 146, ou seja, uma só volta dá 146. E se eu quero 5 voltas? Então, multiplicamos 5 vezes 146, que dá um total de 730 metros, certo? Muito bem, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Agora vamos responder nossa atividade.